Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Jairo do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar à série clássica, vamos voltar a TOS, mais especificamente ao sexto episódio da segunda temporada intitulado A Máquina da Destruição. Gente, esse é um episódio muito bom. É mais um daqueles episódios icônicos da segunda temporada de Jornada nas Estrelas, tá? Da série clássica, tá? É um episódio que vai apresentar o personagem Matt Decker, né? Que vai ser o Comodoro, né? O Comodoro Decker, que é o pai, né? Do Decker que a gente vê em Jornada nas Estrelas, o filme de 1979, né? E é um episódio também que ele pega uma vibe muito de ação, né? Eu acho que ele é um episódio muito de ação. Revendo agora, né? Ele lembra um pouco o gênero de ação, porque você vê ali que é uma batalha de naves espaciais, né? Tanto que os efeitos especiais, né? Essa repaginação dos efeitos especiais, né? Dessa versão que você vê no Netflix, né? Você vê que é um dos episódios que mais usou esses novos efeitos especiais, né? Então, realmente ele tem um clima assim de Star Wars, né? Mas bem antes, né, de Star Wars ter sido feito, né? Isso é que é interessante da gente ver, né, no caso, né? E com essa repaginação e com essa vibe, né, de você trabalhar bastante efeitos visuais nesse filme, né? As duas naves que aparecem no filme, que são a Enterprise e a Constellation, né? Elas acabam virando personagens do filme também, né? Elas têm um protagonismo muito forte no episódio, entendeu? A Enterprise lá dando tiros de phasers lá na máquina de destruição, né? E a nossa Constellation totalmente não, né? Semi-destruída ali, né? E quando ela é ligada, ela fica andando, ela fica com o motor ali meio que emperrando, né? Aquele negócio todo, né? Esse protagonismo das naves foi muito interessante, né? Faz com que a gente tenha dois novos personagens no filme, né? E a gente vê as naves como personagens aí só em lugares assim, vamos dizer assim, como Yamato, por exemplo, né? Como o anime japonês Yamato, né? Onde Yamato é a grande estrela, né, do anime, né, no caso, né? E a gente sente que a Enterprise e a Constellation elas ficaram também elevadas, né, nesse episódio a condição de personagens, como Yamato é elevada a condição de personagem, né, no anime, né, no caso, né? Mas vamos falar um pouquinho rapidamente da história, né? A Enterprise está atrás da nave Constellation, né, que emitiu um pedido de socorro, né? E eles se deparam com sistemas estelares, né, sistemas solares completamente destruídos, só as estrelas que ficaram inteiras, né, os planetas foram totalmente destruídos, né? E quando eles acham a Constellation no meio de vários detritos ali, de planetários, né? Eles vão entrar na Constellation, vão encontrar o Commodore Matt Decker lá completamente alucinado, coitado, completamente surtado, né? Horrorizado, em choque com o que ele viu, né? Que ele teve que encarar essa máquina de destruição de planetas, né? Que vem de uma outra galáxia, é meio que uma arma de guerra mesmo, né? Agora não se sabe a origem dela, quem construiu, com qual propósito. Mas nesse episódio isso não tem a menor importância. O que acontece é que você tem uma máquina ali de juízo final, né, um Doomsday Machine, né, como o título original do episódio, né, e o que inclusive eles traçam um paralelo entre essa máquina de destruição de mundos com as bombas H que você tinha na década de 60 ali, com as bombas de hidrogênio, né. Então é interessante ver esse paralelo que ele traça, né. E essa máquina, né, ela tem a intenção de destruir planetas, né? A tripulação da Constellation acaba sendo transportada, né, para a superfície de um planeta, né, pelo Decker, né, para ele proteger a sua tripulação, né, porque a nave já estava completamente ferrada, né, e ela não tinha como se defender, né, no caso, né. Então o Decker transporta todo mundo e ele vai meio que afundar com a nave, vamos dizer assim, né. Como o comandante do navio, ele afunda com o navio, né. Mas o que acontece? A máquina de destruição de planetas destruiu o planeta onde estava a tripulação, né? E o Decker ficou muito mortificado com isso, né? Ele se responsabilizou muito com isso e ele queria destruir aquela máquina a qualquer custo, que era uma máquina praticamente indestrutível, né? Ela provocava uma interferência nas comunicações subespaciais, né? E a Enterprise não conseguia se comunicar com o comando da Frota Estelar, né? Porque Enterprise sozinha não ia resolver aquilo, né? Assim como a Constellation não resolveu, né?
E a coisa mais lógica a fazer o que era? Era resgatar o grupo avançado que estava na Constellation, né? Se mandar dali, né? Enquanto a máquina destruidora de planetas não estava dando muita bola para eles, né? Eles fugirem da interferência subespacial e contactarem, né, o comando da Frota Estelar para poder, né, pedir ajuda, pedir reforços, né? Mas o que acontece? Como o Decker estava muito ruim, né? Muito mal, vamos dizer assim, psicológica, né, e fisicamente, né? O Kirk manda, né, ele com o McCoy para a Enterprise para ele poder ser atendido na enfermaria, né? Mas só que o grande detalhe, né, e o Kirk ia botar, vamos dizer assim, a Constellation em condições mínimas de navegabilidade, de funcionamento, para ela poder ser rebocada, né? O grande problema é que quando o Dr. McCoy e o Decker eles são transportados para a Enterprise, a máquina destruidora de planetas aparece. E aí o Decker vai usar sua prerrogativa de Commodore para quê? Para tomar o comando da Enterprise do Spock. O Spock, todo lógico lá e atento aos regulamentos, né, ele acaba cedendo esse comando, né, deixa o McCoy doido, né, no caso, né. Aliás, esses diálogos entre o Spock e o Decker, entre o Spock e o McCoy, entre o Kirk e o Decker também, são uma atração à parte no filme. São sensacionais esses diálogos, tá? Eles são diálogos muito instigantes, fazem você rir bastante também, né? Esse episódio é muito legal, cara, muito bacana mesmo, né? E aí o Decker vai tomar a Enterprise, né, do Spock e vai começar a correr com a Enterprise atrás da máquina destruidora de planetas, enquanto o Kirk está lá consertando a Constellation. Quando o Kirk consegue fazer a tela da nave funcionar de novo e ver que a Enterprise está atacando aquela máquina destruidora de planetas, o Kirk, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Ele fica completamente louco lá, porque ele não tem comunicação com a Enterprise, que a comunicação de nave a nave também está sendo bloqueada pela máquina destruidora de planetas, né? Aí quando ele consegue a comunicação é que é engraçado, né? Que ele começa a chamar o Decker de lunático, ele não quer saber se o Decker é Comodoro, ele chama o Decker de lunático, o Decker tá falando que ele tá, passando por, desrespeitando um oficial superior, né? E ele fala pro Spock, eu quero falar com o Spock, eu não quero falar com você, eu não quero saber. O que é que ele chuta as regras de uma forma, entendeu? Muito ostensiva, né? Ele está realmente ali chutando as regras mesmo nesse episódio, tanto que no episódio anterior lá, né, do Vaal, né, que a gente falou aqui, né, ele estava reclamando demais, que ele estava respeitando demais as regras, ele tinha perdido 3 tripulantes por causa disso, né, então ele ainda está naquela vibe ainda de estar revoltado com as regras, e aí nesse episódio ele realmente chuta o pau da barraca mesmo, chuta as regras, né, e fala pro Decker, eu não quero saber se você tem, entendeu, autoridade para assumir a nave, entendeu? Spock, você vai assumir a autoridade dessa nave sob meu comando, sob minha responsabilidade, tira ele daí, né? E aí o Spock, ó, Comodoro, o capitão falou, tá falado, entendeu? Aí o Decker, você tá blefando, você não ousaria, entendeu, tomar o comando, né? Comodoro, eu vou ter que prender o senhor, né? Ah, você não ousaria fazer isso, né? O Spock só faz assim por segurança, vem aqui, entendeu? E aí você tá blefando, né? Os vulcanos nunca blefam, né? Aí o Decker entrega o comando, né, para ele, né? Só que o Decker não vai ficar satisfeito com isso, o Decker vai conseguir roubar uma nave auxiliar e vai enfiar a nave auxiliar garganta dentro, né, do nossa máquina destruidora de planetas, né? E aí, né, parece que a morte dele foi em vão, né? Parece que você tem um Comodoro aí completamente deslocado, um Comodoro que não aceitou perder a tripulação da nave dele, que achava que tinha que morrer, né? Porque ele acabou sendo responsável pela morte da tripulação, por isso que ele fez essa missão suicida, né? E todo mundo falou, pô, morreu à toa, coitado, morreu à toa, não sei o quê. Mas aí o Sul identificou que quando a nave auxiliar entrou na máquina destruidora de planetas, houve uma queda de energia na máquina destruidora de planetas. E aí o Kirk fez umas teorias lá com o Spock lá, fez umas especulações lá com o Spock, né? Ele falou, eu posso botar essa nave para explodir, né? Para detonar dentro da máquina destruidora de planetas, eu lanço a Constellation dentro da máquina destruidora de planetas, né? E, né, antes dela explodir, eu me teletransporto, entendeu? E aí vamos ver se destrói esse negócio, né? Então, quer dizer, ele acaba, o sacrifício do Decker acaba não sendo em vão, né? Porque ele mostra o caminho para poder destruir, né, as máquinas destruidoras de planetas, né? E restaura, vamos dizer assim, a dignidade desse Comodoro no episódio, que foi uma coisa importante, foi uma coisa bem escrita, entendeu? Eu entendi que foi uma coisa bem escrita, tá?
Só que o grande detalhe era o seguinte, o transporte também estava com defeito, né? Porque a máquina ficava jogando raios de antiprótons na Enterprise, quando a Enterprise atacava sob o comando do Decker, né? E isso pifou um monte de coisa na nave, inclusive o transporte. Então o Sr. Scott teve que se transferir, se transportar para a Enterprise, né? O transporte funcionou muito mal e porcamente, né? E aí ele foi ainda consertar o transporte, entendeu? Para poder transportar o Kirk, que já estava enfiando, né, a nave goela abaixo, a Constellation goela abaixo lá da máquina destruidora de planetas, né? E o transporte não pifou uma vez, pifou duas vezes, né? O que foi mais interessante ainda, né? E o Scott ali, né, trabalhando em cima, trabalhando, foi muito engraçado essa parte, né? Mas no final das contas o Kirk foi transportado no último momento, a máquina destruidora de planetas foi destruída, né? Não destruída, de explodir, entendeu? Em 1000 pedaços, né? Porque o casco dela era de neutrônio puro, que era uma coisa duríssima, né? Mas o que aconteceu? Ela acabou tendo essa explosão por dentro dela e depois ela acabou se apagando, ficou só aquele corpo inerte no espaço, apagado, sem energia nenhuma, entendeu? Que é uma coisa bem mais plausível, né, no caso, né? Então, quer dizer, é um episódio muito bacana, tá? Tem essa coisa aí de você salvar a honra, né, do nosso Decker, né, no final das contas, né? Tem esses diálogos entre o Kirk e o Decker, entre o Spock e o Decker, né? Entre o McCoy e o Decker e o McCoy e o Spock também, que são sensacionais, né? Que eles são realmente uma das marcas registradas do episódio. Tem esse vamos dizer assim, essa exigência dos efeitos visuais, né? Talvez ele seja um dos episódios de Jornada nas Estrelas da série clássica que mais tem exigido, né, o uso de efeitos visuais, né? O que foi um prato cheio para essa repaginação dos efeitos visuais que a gente vê na Netflix, né? E esse negócio dos efeitos especiais também fazem, né, com que tanto a Enterprise quanto a Constellation sejam dois personagens à parte no episódio, o que deixa o episódio muito mais gostoso, muito mais saboroso, muito mais legal, né? Então esse episódio ele é tudo de bom, gente. Realmente, né? Se semana passada, né, o episódio do Fruto Proibido, se nos outros capítulos aí que a gente falou, o episódio do Fruto Proibido, né, foi que é o episódio anterior a esse, foi um episódio sofrível, entendeu? Esse veio para resgatar a honra de TOS, assim, com todas as suas forças, tá? E sempre vale a pena ver esse episódio. Esse episódio com certeza está nos top 10 ali dos melhores episódios de Jornada nas Estrelas, mas não só de TOS, mas da franquia toda, tá certo? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? Esse texto tá como sempre lá na Batata Espacial. E não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal do Diário do Capitão, tá? Que essa ajuda de vocês sempre é muito legal pra gente, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.